vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Toda ordem abres e amar os teus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo altíssimo. Não há terror, nem porta que se fechem diante da tua voz. Não há doença, nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Aleluia! Toda a palavra de Deus é pura, pura é para os que confiam nele. Provérbios 35. Aleluia, confia no Senhor. Aleluia. Recebe a vitória em nome de Jesus. Não há ferrolho, nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doença, nem que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, escudo para os que agradeço a oportunidade. Glória a Deus. Toda a honra, toda a glória somente para o Senhor. Eu gosto desse louvor, Lodemar. Eu gosto dele. Eu me lembro não, que eu pregava, acho que era uma quarta e outra não, eu pregava sempre nesse Mefibosete. Era conhecido como pregador de Mefibosete, era direto. Por quê, irmão? Porque era mais fácil o que eu conhecia, né, irmão? Era no tempo do pastor Batalha. O pastor Batalha era pregador de Mefibosete. Mefibosete, né? Mefibosete o quê? Mefibosete. Era isso aí. A gente vai passando o tempo, você vai dando mais alguma coisa pra gente. E a gente vai aprendendo. Devagarinho a gente vai aprendendo um pouquinho. Com os irmãos a gente vai aprendendo um pouquinho mais. E depois a gente já pega outras coisas, né, irmãos? Que Deus tem nos permitido, a gente já traz alguma coisa dentro do conhecimento do Senhor, meus irmãos. E assim o Senhor tem me guiado, né? Devagarinho, pela sua graça, pela sua misericórdia. Até aqui, o Senhor tem me abençoado. Dentro das lutas, das dificuldades da vida, mas vamos seguir com Jesus e já deu certo. Amém? Pastor André vai nos transmitir a palavra da Senhor. Amém, pastor? Louvado seja o nome do nosso Deus, a paz do Senhor como a igreja. Nós queremos louvar a Deus nessa noite. Sempre fica um pouco diferente
sem tocadores, mas nós estamos aqui para louvar o Senhor, para agradecer o nome dele. Nós estamos num culto denominado o culto da missão. O que é um culto da missão, irmão? Missão está no coração de Deus. E nós sabemos que houve homens de Deus que fizeram a missão, seja ela no Novo ou seja ela no Antigo Testamento. E no Antigo Testamento Deus chama profetas e escolheu alguns profetas desde o ventre da sua mãe. Também Deus escolheu para a missão um boiadeiro, como Amós, era um homem que cuidava de boi, e se transformou em profeta. Deus, ele tem o poder de manifestar na vida do homem. Louvado seja o nome do nosso Deus. Abra sua Bíblia comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo de número 15. Atos capítulo 9, versículo número 15 e 16. Nós vamos falar um pouco sobre algo que também está na nossa vida, que diz assim: disse porém o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel, e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Amém? Pode sentar. Nós estamos diante de um texto que vai falar sobre Saulo de Tarso. Uma história que muitos pregadores pregam a respeito deste homem. Um homem que foi um grande ganhador de alma depois de Jesus. Um homem que foi escolhido por Deus. Um homem que perseguia a igreja do Senhor nosso Deus naquela época. A igreja primitiva era a igreja que era perseguida por Saulo de Tarso. Saulo de Tarso ameaçava a igreja acerca, amados irmãos, queria apagar, na realidade, o nome de Jesus da face de Israel. Só que quando Deus ele tem algo a realizar, ninguém pode apagar. E vemos aqui, amados irmãos, o próprio Senhor Jesus, ele falando com Ananias a respeito de Saulo, porque nós sabemos que Saulo foi a Damasco para pegar o povo de Deus. Na realidade, no caminho de Damasco, Jesus se revela para ele através de uma luz, e esse resplendor ele via no cavalo, e esse resplendor caiu-se do cavalo, ficou cego. E na realidade Jesus ele brada e disse: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E o interessante é que quando ele diz: quem és, Senhor? Aí a voz diz para ele: sou eu, Jesus de Nazaré. Saulo teve um encontro com o Senhor. Saulo teve um encontro com Deus diferente de mim, diferente de você. Existe a diferença quando Jesus ele chama uma pessoa para uma obra específica na sua obra, na sua seara. E nós vemos aqui, amados irmãos, que no versículo 15, quando Deus fala com Ananias a respeito de Saulo de Tarso, Ananias, e por fim, ele fica um pouco temoroso com aquilo a qual o Senhor estava revelando para ele. Na realidade, ele conhecia bem Saulo de Tarso, a qual tem matado Estevão, não diretamente, mas indiretamente. Ele, amados irmãos, compartilhou com a morte de Estevão. E era um homem temente aos discípulos de Jesus. Um homem
que perseguia, que maltratava, que matava, lançava na cadeia. Por quê? Não era policial, não. Ele tinha uma carta. E esta carta dava a ele autonomia e autoridade para prender todos os cristãos que proferia o nome de Jesus. Mas ninguém poderia pregar para este homem. Ninguém. Nem o apóstolo Pedro, que é um discípulo mais valente, não poderia pregar para Saulo de Tarso. Nem João, que é o João do amor, também não poderia pregar para Saulo de Tarso. Mas o próprio Jesus, ele se revela para Saulo de Tarso. Os meus discípulos não podem pregar para ele, mas eu mesmo vou. Jesus se revelou para Saulo de Tarso. E o interessante é que ele caiu em uma visão, viu que entrava um homem chamado Ananias e punhava sobre ele a mão para tornar a ver. Saulo teve uma visão. Quando ele estava orando, ele via que um homem chamado Ananias colocaria a sua mão sobre a sua cabeça e ele tornaria a enxergar novamente. Só que, ao enxergar novamente, ele não estava, amados, mais cego a respeito de Jesus. Vejamos que nossa vida, antes de nós aceitarmos a Cristo, nós éramos cegos. Vivíamos completamente no engano do erro e achávamos que, apesar de nós ir para a missa no sábado e achava que estava tudo bem conosco, mas na realidade nós estávamos nus diante da face do nosso Deus. Nós estávamos cegos. Foi até aí quando Jesus se revela para nós de uma maneira, amados irmãos, peculiar para cada um de nós. Jesus se revelou para nós de uma maneira. Jesus se revelou para uma pessoa de uma maneira através do evangelismo. Jesus se revelou para uma pessoa através de um folheto. Jesus se revelou para esta pessoa através de uma crise familiar, ou até mesmo através de um sonho. Jesus, ele se revela através de algo que acontece conosco e nós pedimos a Deus misericórdia. E Jesus se revela de uma maneira na nossa vida. E essa maneira que Jesus se revela, ele traz uma mudança, ele arranca a escama que está sobre os nossos olhos, ele abre o entendimento para que nós possamos compreender que Jesus, ele é o caminho e a vida, e ninguém vai aos céus a não ser através dele. Aleluia. Quando Paulo estava pregando na beira do rio, a Bíblia diz que existiam muitas mulheres ali, mas uma mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, vendedora de perfume, quando Paulo estava pregando, anunciando o Evangelho, a Bíblia diz que Deus abriu o entendimento daquela mulher. E ela começou a entender o que Paulo estava falando. Porque quem abre o entendimento das pessoas é Deus. Mas tem muitas pessoas que ainda já aceitaram a Cristo, mas o seu entendimento ainda está fechado. Mas eu quero dizer para você nesta noite, que se teu entendimento ainda está fechado para aquilo que Deus te chamou, você ouviu a voz de Deus, você ouviu a voz do Espírito Santo, mas ainda não compreendeu qual é o teu chamado. Mas Deus hoje vai abrir o teu entendimento para que você possa entender qual é o teu chamado na presença dele. Mas irmão, eu
não sei pregar. Quem dá o dom da pregação não é o homem mesmo, é o Espírito de Deus. Vejamos, amados irmãos, Jesus ele fala para ele assim, e disse porém o Senhor, vai porque este é para mim um vaso escolhido. E ele vai ver o quanto é bom padecer pelo meu nome. Padecer significa que tanto ele vai sofrer por causa do nome de Jesus. Eu quero dizer uma coisa para você nesta noite. Aleluia. Não vá pensando que o mundo ele te ama. Ele não te ama, ele te aborrece. Não vá pensando que os colegas, entre aspas, ele ama você. Não pense nisso. Quem te ama é Jesus. Aleluia. Louve a Deus que o mundo está te aborrecendo. Porque se o mundo começar a te amar, é sinal que tem alguma coisa errada na tua vida. Aleluia. O mundo ele tem que te aborrecer. Por quê? Porque em você leva a verdade de Cristo. Aleluia. E tem muita gente que não gosta de ouvir a verdade. Infelizmente. Por isso que nós somos aborrecidos. Por isso que nós somos perseguidos. Porque aí, amados irmãos, nós temos uma base. E essa base é Cristo. Essa base é a Bíblia. A Bíblia nos ensina o caminho que nós devemos andar e percorrer. A Bíblia diz que nós somos, amados irmãos, rodeados de nuvem de testemunhos. É verdade. Aonde você for, se você fizer alguma coisa errada, as pessoas vão lhe apontar como é crente. Porque você leva a marca de Cristo sobre a tua vida. O apóstolo Paulo diz assim, agora ninguém me aquete, porque eu trago sobre mim as marcas de Cristo. Por quê? Porque Paulo sofria ao amor ao Evangelho. O Evangelho, querido, não é aquele que vem para cá que você vai mudar de vida. O Evangelho não é esse, não é para cá que você vai parar de sofrer. Esse não é o Evangelho. O Evangelho é renúncia. O Evangelho é escárnio. O Evangelho, ele vai trazer um peso sobre os nossos ombros. O Evangelho genuíno, amados irmãos, é como você está sofrendo, está se alegrando por causa do nome de Jesus. Esse é o verdadeiro Evangelho. Aleluia. Não caia nessa de achar que o Evangelho vai te dar um carro novo. Não vai achar que o Evangelho vai te dar uma casa nova. Você vai ficar balançando na rede e tomando água de coco. O Evangelho não é isso. O Evangelho é perseguição. O Evangelho é esforço, é tomar o céu. Aleluia. Não vai achar que o Evangelho é de oba-oba. Que não é. O Evangelho vai trazer marcas. Vai trazer marcas sobre a tua vida, sobre a minha vida. Glória a Deus. Paulo tinha marcas. Ah, mas eu vou para o Evangelho para ser pisado? Não. A Bíblia vai dizer que Deus não fez por causa não. Ele foi cabeça. Você tem a autoridade de Deus. Não é para você ser pisado, não. Peraí, irmão. Mas tem autoridade divina sobre a tua vida. É você apontar o dedo de profeta e dizer, cala-te, homem. Porque Jesus diz assim, assim, assim. É ter autoridade da parte de Deus. E nós fomos chamados para uma obra específica. Você não foi chamado apenas para sentar numa cadeira. Eu quero dizer uma coisa para você. Jesus te chamou. E eu sei que você sabe que quem te chamou foi Jesus. Porque muitas vezes, irmão, eu vim por causa das circunstâncias que aconteceu na minha vida. Mas você tem que entender que as circunstâncias
que nos arrodeia sobre as nossas vidas é justamente aquilo que Deus nos chama através das circunstâncias. Haverá circunstância na nossa vida para que Deus possa se revelar para nós. Porque Deus, Ele sabe trabalhar, irmãos. Deus, Ele sabe agir. Essa circunstância que houve na vida de Saulo de Tarso foi a circunstância a qual o Senhor colocou na vida dele, para que ele viesse entender que quem chamou ele não foi o homem, quem chamou ele foi Jesus de Nazaré. Eu quero que você entenda nesta noite, quem te chamou foi Jesus. Mas também eu quero que você entenda nesta noite, que você vai ter que prestar conta com Ele, por aquilo que Ele te chamou. Qual é o teu talento? Está enterrado o teu talento? Não se preocupe, porque vai chegar um dia que Jesus vai requerer das tuas mãos. Às vezes, mais irmão, o culto de missão, muitas vezes Deus nos chama um particular. Há uma cobrança na nossa vida. E precisamos, muitas vezes, Jesus nos cobra, irmão. Não é uma pessoa que Jesus cobra, não, que Jesus cobra. Sabe, tinha irmãs e irmãos que evangelizavam. No começo da fé era o fogo falar no nome de Jesus. Mas agora tem parado sobre isso, visitado hospitais, como diz o presbítero Roger, iremos agora fazer uma escala de cada mês, de um domingo cada mês, fazer uma visita aos hospitais, retornar aquilo que nós fazíamos antigamente. Mas louvamos a Deus, amados irmãos, que nós fomos chamados para padecer. Ninguém foi chamado, amados irmãos, para ficar tomando uma água de coco numa rede. Aleluia. Ninguém foi chamado para ficar deitado, amados irmãos, dormir até 7 horas. Como eu estava falando aqui, para os obreiros na reunião. Eu sei que é difícil, nós nos levantamos de segunda a sexta, cedo da manhã para trabalhar. E o único domingo que nós temos era para dormir até mais tarde. Mas Jesus não chama preguiçoso. O único que era preguiçoso era Judas Iscariote. Por isso que existe a música da formiguinha. A formiguinha corta a folha e carrega. A uma deixa e a outra leva. É um mistério muito glorioso. É a formiguinha ensinando o preguiçoso. Porque, amados irmãos, Deus ele coloca sobre isso. Mas, irmão, está na Bíblia, tá, irmão, lá em Provérbios vai falar sobre isso. Vai ter como a formiga ao preguiçoso. Eu acredito que Deus não chamou homem nem mulheres preguiçosas para trabalhar em sua obra. Porque mulheres têm um fazer em casa. Os homens saem para trabalhar, também tem mulheres que trabalham. E ainda quando chegam em casa, vão fazer a janta do marido, lavar os pratos, lavar roupa. Porque Deus escolheu você para trabalhar na sua obra. Aleluia. Eu quero que você entenda nessa noite que o Evangelho traz marcas. O Evangelho genuíno, ele traz marcas. Pregue para a pessoa, para você ver que você é atingido. É só o que eu passo lá na empresa. Eu olho para o meu pai entrando e assim para ele, rapaz, eu não tenho medo não é de agarrar o castigo de Deus. Irmão, você fala assim com o seu patrão, fala, irmão. Porque ele vai mexer comigo. Aí eu já disse lá, vai mexer? Se mexer, vai levar. Tem fogo, meu filho. Aí vai, tem fogo, mano, tem. Aí já começa a sair de escanteio. O diabo é assim, irmão, você tem que tomar cuidado.
Quando você está na roda dos trabalhadores, sempre tem alguém que começa a incentivar, irmão, é assim, irmão, para justamente tirar a tua paz. Se você não vigiar e se não tiver revestido da armadura de Deus, facilmente nós caímos, facilmente nós entramos na lábia do diabo e entregamos, amados irmãos, muitas vezes. Por isso que o bom testemunho como crente tem que ser em todo canto. Porque não adianta você estar numa obra falando coisa que não deve, imoralidade, porque isso é uma falta de testemunho na presença de Deus. Você agora é crente, você agora é uma nova criatura. Se alguém vier me perguntar, você conhecendo a Bíblia, aí você pode falar, irmão, é assim, assim, assim. Deus fala assim, assim, assim. Porque já fiquei na roda de pessoas escarnecedores e chegaram para mim, irmão, é assim. E isso é o seguinte, olha, a Bíblia nos ensina assim, 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 assim. Bom, nós é desse jeito. Não tem outro motivo não. Então, amados irmãos, Deus aqui ele chama o apóstolo para que as marcas, vai ver o quanto é bom padecer pelo meu nome. Ao padecer por nome de Jesus é viver, amados irmãos, trabalhando na sua obra. Vai levar esse carro, como diz aqui o presbítero Roger. Nós não somos museu, mas vamos dizer aqui, há uns 10 anos atrás, 15 anos atrás, nós éramos, amados irmãos, uma roda. Chegou um homem assim para nós e assim, olha, se tu falar aqui, tu vai levar uma facada. Aí começou, no bucho de cada um. Você lembra, irmão Roger? Aqui? Nessa rua aqui, lá embaixo, onde tem até a cabine da delegacia, da polícia. Só existia gente perigosa naquela época aqui, que a maioria já morreu. Se vocês falavam, vou começar a furar de um por um. Ele fazia assim com a barriga. Aí nós olhávamos para ele. Pensei que a gente tinha medo. Saía aqui mais um irmão lá na frente. Oraram uma senhora que estava com câncer. Chegou na frente, o camarada chegou para nós e assim, eu tinha um relógio, isso não é bom, deixa levar relógio para o evangelismo. Eu tinha um relógio, aquele de água, aquele, né? Os irmãos sabem o que eu estou dizendo, né? De água? É, tem água. Água, né? Nem existe mais. Existe mais não. Aí eu ia passando com o nome lá e o camarada chegou assim, irmão, desculpa aí, mas eu quero teu relógio. Eu disse, por que você quer meu relógio? É porque o meu filho está sem leite e eu preciso comprar leite. Vamos fazer o seguinte, eu vou dar o seu leite. Aí chegamos para ele, você está armado? Estou, irmão. Primeiro a gente vai ali, a autoridade, irmão. Uma mulher bem magrinha, né? Eu era mais forte do que ele. Aí nós entramos, irmão, eu vou embora. Aí ele começou a dizer, irmão, estava na cadeira, acabei de me saltar e eu cantava lá junto com os irmãos. Aí começamos de lá para cá e ele entrou no portão e fechamos o portão. Esse camarada abriu o olho, achava que a gente ia pegar ele. Eu disse, não, tenha calma, ninguém vai fazer nada com você não. 2 contra 1, né, irmão? Tenha calma. A gente não disse que ia dar o seu leite. Aí nós vimos o leite, ou melhor, a gente foi lá na mulher, ela não estava em casa e vimos lá para cá, eu e ele e o irmão Blair. Chegamos aqui na padaria do irmão Luiz, comprei o leite, era até o Itambé. Comprei o Itambé e dei para ele. Aonde é o teu endereço? Ele deu o endereço, só que o sujeito deu o endereço errado. Nós fomos bater lá, atrás dele. E o interessante é que as coisas acontecem na nossa vida, meus amados irmãos, para que nós possamos entender que o Evangelho, a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra a potestade, contra o diabo, amados irmãos. Por isso nós devemos estar revestidos das armaduras de Deus, porque o Evangelho, ele traz marca, irmãos, ele traz afronta. Os camaradas nos afrontam. Os camaradas, amados irmãos, tem um pai da menina, não sei se ela está aqui hoje, da branca. E até aquela mãozinha, né?
chama de irmãozinho, né? Eu não sei como é o nome dele. O Luiz, né? A irmã deve saber. Uma vez ele chegou aqui, não é meu tempo não. Chegou aqui e botava. Não, já era crente. Eu chegava aqui e botava boneco brigando com os irmãos. O muro era bem baixinho, não era assim não. Aí o irmão Roger mandou só um lembrete para ele, só assim, tu for lá de novo, aquele irmãozinho lá, o porteiro, aí metia chibata em tudo. Aí nós passamos evangelizando, um dia desse, ele veio com o irmão Roger, assim, aí o irmão estava se lembrando daquele grande dia que o irmão mandou um recado para ele. E nunca mais ele apareceu aqui para botar boneco. Mas assim, irmão, na casa de Deus também tem homem. Você já pensou um camarada chegar aqui dentro, botar boneco, quebrar as cadeiras? Não tem homem, não? Tem não? Tem homem, irmão, da casa de Deus. Não é porque nós somos crentes, se chegar um camarada com boneco aqui, meu irmão, tem um quartinho bem aí, vem, Pedrinho. Ô, pensei que era o Pedro, a casa do Pedro. Tem um quartinho bem aí. Vamos falar com ele bem direitinho. Estou brincando, irmão. Certamente a gente vai dominar acerca da conversa, né? Mas se aparecer, irmãos, aqui era estreito demais. Entrou um camarada ali uma vez, quis pegar o irmão Leto bem aqui. Vocês se lembram? Aí ele não conseguiu. Só sei que o irmão Auri era mais jovem, o irmão Auri está acabadinho, bichinho. Pegou esse camarada, saiu arrastando lá para fora, irmão. E ele chegou para o irmão Blair, o irmão Blair foi lá, ele ficou meio adoentado, o irmão Blair foi lá, e ele confessou: irmão, eu quero confessar uma coisa para o irmão. Quando eu cheguei lá atrás do altar, eu vi um homem bem grandão, irmão, na frente do irmão. O anjo estava guardando o seu céu. Aleluia! Então não adianta nós temermos, irmão. Quando a Bíblia diz: o Senhor acampa o seu anjo ao redor daqueles que o temem. Então não devemos ter medo de evangelizar. O que falta muitas vezes na nossa vida é a disposição. Se nós tivermos disposição para pregar o Evangelho, pode ter certeza que Deus vai estar conosco, irmão. Um lá, coitado, já levou pisa de Bíblia, já foi chamado de ladrão. O que eu posso fazer? Se me chamarem, eu não sou. Mas nós temos que aguentar a respeito do Evangelho, irmão. Então vejamos, querido, o Evangelho é isso, é trazer a marca de Cristo, é vivenciar o tempo de Deus na nossa vida. Aí Jesus fala assim: eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Foi o apóstolo que mais padeceu. Foi o apóstolo que mais padeceu no Evangelho. Você acha que o apóstolo Paulo, quando ele foi apedrejado até a morte, você acha que ele desistiu? Desistiu não, irmão. O apóstolo Paulo não desistiu. Pelo contrário, quando ele passava por essas situações, aí que ele gostava de pregar, aí que ele amava pregar o Evangelho. Por quê? Porque ele sabia que tudo isso que estava acontecendo com a sua vida era aquilo que Deus revelou para ele. A nossa vida muitas vezes passa por momentos tão difíceis. A primeira coisa que a gente pensa é o quê? Desistir. Não podemos desistir daquilo que Deus nos chamou. Apesar que o diabo tenta derribar a sua noiva, mas ele não vai conseguir, porque maior é Deus na nossa vida. Eu quero dizer uma coisa para você nesta noite: se você tem um chamado de Deus e sabe, e deu ouvido ao chamado de Deus, como Samuel deu ouvido. Samuel não entendia a voz de Deus. Era um jovem. Ele achava que era ali que estava chamando ele. Mas a voz, amados irmãos, percorria nos ouvidos dele: Samuel, Samuel. Até que ele ia no profeta ali, no sacerdote ali, e dizia:
aconteceu por 3 vezes, na terceira ele disse para ele: olha, se tu ouvir, fala que o teu servo ouve, Senhor. Mas infelizmente nós estamos vivendo uma época onde as pessoas não dizem mais isso. Quando Deus chama, manda outro Jesus. Não manda eu não. Mas é Deus que é você. Você tem que entender isso. Deus te chamou para uma obra específica. Hoje nós estamos num culto de missão. Jesus quiser se batizar como me batizou aqui, amados irmãos, sabe, ele pode fazer a obra dele. Mas ele reveste a sua igreja com Atos dos Apóstolos. Ninguém poderia sair, amados irmãos, se não houvesse, amados irmãos, a força, o batismo com o Espírito Santo na vida da igreja. Se o Espírito Santo não tivesse descido no meio da igreja e desse coragem ao povo. Porque, amados irmãos, a igreja primitiva ela só saiu depois que ela foi batizada no Espírito Santo. E muitas vezes tem crente que é batizado com o Espírito Santo, mas não tem mais coragem de evangelizar. Olha, eu quero dizer uma coisa para você, bem dica nessa noite. Não coloque obstáculo na frente daquilo que Deus te chamou. Aleluia. Não coloque, irmão. Escute bem o que eu estou lhe dizendo. Escute bem o que eu estou dizendo. Não coloque obstáculo naquilo que Deus te chamou. Porque nós temos muita desculpa. Não vou não, porque meus pratos ainda estão sujos. Eu tenho que varrer a minha casa. Por que você não varreu de manhã? Por que você não varreu depois de meio-dia? Mas fica colocando um obstáculo para aquilo que Deus chamou para essa obra. Você vai ser cobrado, entenda isso, você vai ser cobrado. Assim como nós somos cobrados no nosso emprego, nós vamos ser cobrados por Deus. Ele te deu 2 talentos, Ele te deu 3 talentos, 1 talento. Vai depender de você multiplicar. Oh, glória! Mas eu não posso fazer como aquele que recebeu 1 talento e enterrou, achando que o Senhor ia tardar em voltar. Não pense nisso. A qualquer momento Jesus ele pode voltar. Me mostra tuas mãos, Toinha. Aqui, Senhor. Tu me deste 3, multipliquei por 6. Me mostra tuas mãos, André. Aqui, Senhor, tu me deste 1 e eu me enterrei. Você acha que Jesus vai me chamar de quê, meu irmão? Servo infiel. Tu foste infiel. Eu te dei algo para tu multiplicar e tu não multiplicou. O negócio é esmiuçado. O negócio é esmiuçado, igreja. Não podemos colocar para aquilo que nós fomos chamados para adorar a Deus e colocar alguma coisa na frente. A não ser que você não deva vir, ou você está doente, acamado, com muita dor de cabeça, mas que muitas vezes tem fé, vem para o culto e Jesus cura aqui. Eu conheci uma irmã que morava ali no terreno, hoje já venderam o terreno dela. Toda a vida, quando essa irmã estava doente, ela vinha para o culto, irmão. Quando não era, mandava chamar a gente lá. E Jesus sempre fazia o milagre. O culto de missão é para que nós possamos entender para aquilo que nós fomos chamados. Você foi chamado, então faça a obra de Deus. Deus chamou de mim e colocou um propósito em seu coração. E em seu coração esse propósito ele não abriu mão. Ele pediu carta ao rei. O rei deu uma carta para ele e ele foi para Jerusalém. E o propósito dele era levantar os muros de Jerusalém, as portas, e principalmente
o altar. Glória a Deus. Irmão, ele conseguiu sozinho? Não. Ele não conseguiria sozinho. Ele chamou o povo. Deus colocou um propósito no meu coração, gente. Ninguém faz nada só. O pastor não faz nada só. O presbítero Rocha da Missão não faz nada só. O diácono Edilson não faz nada só, juntamente com a Marlúcia. Não faz. A igreja em conjunto, ela faz. A igreja, ela participando da obra, ela faz. Não existe escolinha dominical se não houver aluno. Não existe igreja se não tiver família. Porque todos estão em conjunto. Aleluia. E se a igreja ela dá as mãos, pode ter certeza, a obra de Deus ela cresce poderosamente. Se a mocidade dá as mãos, pode ter certeza que a mocidade ela vai crescer. Eu louvo a Deus, irmão, pela escola dominical hoje. Aleluia, Deus. Eu louvo a Deus. Vi o número de gente abençoada. Por quê? Porque se dedicou. Porque Deus colocou no seu coração para estar aqui. E eu louvo a Deus. A escola dominical a gente dava para 4, 5, 6 pessoas, mas nunca deixei de dar aula. Já dei para 2 pessoas aqui aula, mas eu nunca deixei de dar aula. Não é para minha glória, é para a glória de Deus. Tudo é para a glória de Deus. Porque Jesus abençoa aquele que está na obra. Você quer ver Deus trabalhar? Começa a trabalhar na obra. Você quer ver Deus fazer um mover? Começa a se dispor na obra de Deus. Aí você vai ver Deus trabalhando na tua vida, na vida dos teus. Aí você vai ver Deus agindo de uma maneira poderosa. Amém, amado? Não se preocupe não, que a pregação aqui não foi daquela de... Foi não. Pastor, o aprendizado